Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. O tema de hoje é Direito do Consumidor e Compras Online. E recebemos em nosso programa Dominique Gonzalez. Dominique é advogada do direito corporativo, com foco em consultoria, contratos na startup Mercafácil. Dominique, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Faça suas considerações iniciais. Obrigada, Anderson, pela oportunidade. Estou muito feliz em estar aqui. É uma honra e poder compartilhar com vocês o conhecimento, um pouco de conhecimento. É muito gratificante. Muito obrigado, Dominique. E tenho certeza que você, espectador, vai aprender muito aqui. O tema de hoje é Direito do Consumidor e Compras Online. E vamos falar aqui como o e-commerce brasileiro tem faturado nos últimos anos, ainda mais em consideração à pandemia. Vamos ver que o faturamento no e-commerce ele teve mais de 13,8 bilhões. E isso foi de janeiro de 2000 até janeiro de 2022, segundo o canal Tech pela internet. E aí, Dominique, diante desse cenário que nós vimos sobre o e-commerce, esse crescente aumento, fala para nós como o direito do consumidor ele tem a ver com esse setor da economia que é o comércio eletrônico. Exatamente, Anderson. Com a pandemia, as lojas, né, elas migraram, devido à impossibilidade ali de abertura, elas migraram para o ambiente online, né, para o e-commerce, como nós chamamos. E tiveram que se adequar também, né? Exatamente. E tivemos esse boom, né, porque o consumidor, ele saiu do ambiente físico e foi para o e-commerce e é isso. O direito do consumidor, ele vem para justamente proteger essa relação fornecedor-consumidor, né, que a gente vê, às vezes, de uma forma assim, que é violado, né, então é muito importante essa pauta aqui para a gente poder esclarecer as dúvidas, né, e trazer um pouquinho mais de luz e conhecimento para o consumidor. Certo. E, Dominique, me diga uma coisa, você, telespectador que nos acompanha, que nos assiste aqui, diante das compras eletrônicas, porque é diferente, né, do meio físico ali que você vai ver o produto e aí você tem na internet, você vê, você tem uma expectativa, né, de ver aquele produto. Como que seria os direitos do consumidor para compras na internet? O que ele deve estar atento para fazer compras na internet, né? Fale para a gente um pouco aí sobre isso. É muito importante que o consumidor ele se atente a alguns itens, né? Então, assim, você entrou na página, né, do site que você tem interesse de compra. Tem um cadeado ali que, no finalzinho, né, da página, tem um cadeado que indica que aquele site, né? Aquele site, ele é certificado. Ou tem o nome da empresa, tem um campo ali de telefone, de saque, de ouvidoria, quem sabe, né? Ou CNPJ. CNPJ é muito importante, porque você pode pegar o número do CNPJ, colocar na Receita Federal, você vai ver se aquela empresa é ativa ou não, né? Desde quando ela está aberta. É muito importante que antes de você realizar uma compra, a gente tenha a possibilidade, né, de dar um Google, que a gente chama, né? Então tem o Reclame Aqui, que indica, muito assim, importante, né, o índice de confiabilidade, me perdoe, confiabilidade daquela empresa. Então há indícios, né, que você pode ir pesquisar, né? Você está falando uma coisa muito importante, Dominique, que a gente tem percebido aqui, até pegando um gancho que você está falando sobre os cuidados, né, que o consumidor deve ter nas compras online. Mas a gente sabe também que existem os fraudadores, né, aqueles que criam sites parecidos, né, muito iguaizinhos, e é uma das coisas, reforçando o que você falou, é verificar, né, se o domínio realmente
empresa, né? Se você tem, por exemplo, americanas.com e pede para poder fazer uma compra e pagar em Pix, mas por quê? E esse Pix é um CPF, analisar isso daí. Então, ter muito cuidado para não cair em armadilhas, né, Dominique? Exatamente, exatamente. É o famoso quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? E eles Verdade. podem usar, a gente chama de phishing, né? Que são iscas, né? Então, assim, poxa, aquele aparelho de celular, ele é R$ 5.000 e tá por 1.000 e com forma de pagamento só Pix, poxa, né? Então, assim, são pontos de atenção, né? E eles podem utilizar esses fraudadores, esses criminosos, né? Que são extremamente inteligentes, porque eles têm tempo, acho que, para pensar nisso, né? Enquanto Vivem nós disso, estamos né? trabalhando, vivem disso. Eles podem usar os nossos campos, os nossos dados, né? Dados bancários, dados do cartão de crédito. Até os dados pessoais mesmo, né? Exatamente. A gente corre o risco de vir da gente comprar e o produto não ser entregue. Ou receber um tijolo. Exatamente, né? Exatamente, como a gente já escutou inúmeras vezes, né? De pessoas que sofreram esse tipo de dano, ou não receber, ou receber, né, um produto falsificado, né? Por exemplo, uma bolsa. Você vai comprar aquela bolsa, a bolsa é super cara na loja, daí tá online, tá pela metade. Então, assim, desconfie. São pontos de atenção que, infelizmente, que a gente tem que ter e que, infelizmente, os criminosos, eles usam da nossa... às vezes, muitas vezes, né, da ingenuidade do consumidor, da falta de conhecimento do consumidor para pregar essas peças aí, né? Exatamente. E a Dominique acabou de dizer uma coisa, conhecimento. É um dos objetivos do nosso programa, é de levar conhecimento para você, espectador, porque você tendo informação, você tem seus direitos preservados. E, Dominique, a gente vê que o comércio eletrônico, né, é uma movimentação muito grande, e a gente percebe também algumas propagandas enganosas, né, que a gente acabou de dizer agora recentemente sobre você vê uma bolsa e recebe uma bolsa falsificada. Mas com relação às propagandas enganosas, o consumidor ele tem como, digamos assim, minimizar os possíveis enganos aí, ele poder ser enganado, tem como ele fazer isso? Tipo, pesquisar em outros sites, né? Você falou do Reclame Aqui, por exemplo, né? Ou ver se aquele produto realmente em outros sites. Como é que seria isso para o consumidor? Exatamente, né? Nós temos ali o Reclame Aqui, ou você vê a avaliação nos comentários, né? Por exemplo, a gente tem muita venda no Instagram, né? Muitas lojas migraram para o Instagram, né? Lojas de roupas, lojas de acessórios, enfim, de tudo, né? De todos os mais variados meios ali, ramos, né? Então, assim, ver a reputação ali daquela loja, né? Se não tem nenhuma reclamação e, assim, sempre desconfiar. Poxa, a questão de preço, de qualidade, né? Que até pegando um gancho, assim, é um direito do consumidor ter essas informações detalhadas, né? De qualidade, de medição, de preço, de valores de impostos que ela vai pagar ali, de forma de pagamento, se tem tributo ou não, né? A forma parcelada. Ok, ok. Olha, pessoal, que informações preciosas a gente está tendo nesse primeiro bloco, tá? E eu queria dizer para vocês também que a gente vai agora para um rápido intervalo, mas antes fique com o nosso patrocinador Salk e a gente volta já já. Seu Direito em Pauta. Patrocínio Salk. Serviços e soluções de TI. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Nós vimos que no primeiro bloco já começamos a esquentar os motores aqui falando do direito do consumidor nas compras online. E agora a gente vai estar falando das compras nas redes sociais, exposição de preço, como é que funciona isso? Dominique, fale para nós aí, porque a gente recebe muita pergunta de telespectadores. Ah, por que eu vou comprar um produto? Ah, me chama inbox, né, no privado. Ah, o preço que eu vou comprar ali não está claro, não está transparente isso. Fale para nós aí, Dominique. Exatamente. Como eu falei no bloco anterior, né, nós temos essa migração, né, do comércio físico pro e-commerce. E o Instagram e o Facebook bombou, né? Então, assim, todo mundo tá lá e assim, o que a gente vê, né? A loja posta as fotos, né? O produto, mas quando você vai ver o preço, cadê o preço, né? Daí, eles mandam um inbox. Preço inbox, preço inbox. Isso, na verdade, a gente pode até voltar um pouquinho. Por que algumas lojas fazem isso, né? Eles fazem isso porque tem um algoritmo
que faz com que Instagram ou Facebook entendam que está tendo muita movimentação aquele post e ele tem uma maior visualização. Então, é esse o caminho, né, que as lojas optam até para dar maior visibilidade para sua publicação e aumentar as vendas. Mas a questão de preço do inbox, ele totalmente desrespeitoso ao direito do consumidor, porque o consumidor ele tem o direito de ter o preço de forma visível, detalhado, transparente. É um direito que nós consumidores temos. E você omitir essa informação é um crime de detenção de 3 meses a 1 ano. Acho que isso não é nem divulgado, a gente não é falado isso, né? Então, é muito importante. Então, você, fornecedor, né, que faz uma publicação e não posta, não indica ali o preço, está cometendo um crime, né? Nossa. E é um desrespeito também com o consumidor, porque, poxa, você tem o direito de informar, você quer saber isso e você tem que ficar entrando em contato por inbox. E outra coisa também que é importante ser falado, a questão de transparência, né? Porque às vezes o fornecedor pode passar um preço para X, né? Para um consumidor, daí outro preço para outra pessoa. Então, assim, cadê a transparência, né? Exatamente. Olha que informação, pessoal. E isso é bem recorrente o que a gente recebe de indagações, né, sobre isso. Então você, consumidor, fique atento aos seus direitos e você, fornecedor, fique atento à lei. Seja transparente na divulgação dos preços dos produtos. E quando a gente fala de compras online, Dominique, é algo muito importante também, é que as pessoas falam assim, tá, eu comprei um produto, qual que é o prazo que eu posso desistir de uma compra, né? Então, assim, Anderson, diferente do que acontece no meio físico, no ambiente virtual, toda compra que é realizada fora do ambiente físico, né? Seja na internet, seja de porta em porta, enfim, você tem o direito de arrependimento no prazo de 7 dias. Então, comprei uma bolsa, né? Vamos utilizar de novo o exemplo da bolsa. Sim. Comprei a bolsa no calor da emoção, tava um preço ok, era o meu desejo imediato ali. A hora que chegou na minha casa, eu falei, poxa, não precisava ter gastado dinheiro, ou não era bem exatamente isso que eu queria. Então, eu tenho o direito de entrar em contato com o fornecedor e pedir a devolução do produto. Nessa devolução, eu tenho o direito de receber de ser ressarcida do valor que eu paguei, inclusive do frete, tá? Então, é muito importante salientar isso. E eu não preciso justificar, tá? O porquê estou devolvendo, não preciso aceitar um bônus, um vale daquele fornecedor para comprar outro produto na loja dele. É simples assim, comprei, me arrependi, eu peço a devolução do produto e o meu dinheiro de volta. Simples assim. E é muito importante, o que a gente tem observado também, é que na devolução do produto a pessoa deve guardar toda a embalagem, tudo isso, porque senão pode descaracterizar também aquele produto, né, Dominique, ou não, ou se abriu, violou aquele produto, como é que funciona isso? É muito engraçado, a gente, infelizmente, você vai contra o que tá na lei, né, porque assim, poxa, eu abri o produto, né, não tem como eu devolver ele intacto, né, com a embalagem fechada. Eu até vi recentemente a diferença, né, do atendimento ali, né, do tratamento desse tipo de situação lá fora, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a pessoa usa o produto, comprei um sapato, apertou meu pé, ela chega, não tem nem prazo, chega, devolve vai na loja, devolve o produto e ainda tem o dinheiro de volta. E já aqui no Brasil, o que acontece? Você tem meio que a exigência, né, de que a embalagem esteja intacta. E não é bem assim, porque você precisou abrir, né? Então, assim, você só tem que demonstrar que ele não foi utilizado, que ele está em perfeita condição, enfim, que realmente você se arrependeu de ter comprado. Perfeito. E essa questão de comprei o produto, né? A gente está falando do produto e atraso, né? Porque a compra é online, né? Eu compro um produto e atrasou. Como é que funciona isso diante do direito do consumidor, Dominique? Perfeito, Anderson. O que acontece quando o fornecedor não cumpriu aquele prazo que ele tinha estipulado, né? O que eu indico, o que eu sugiro entre em contato com o fornecedor para saber o motivo, né, desse atraso. Vocês podem combinar, ele vai falar, olha, poxa, aconteceu
um imprevisto aqui com o frete, enfim, mas dentro de 5 dias vai estar na tua casa. Perfeito. Sempre é bom documentar isso, né? Exatamente, muito importante. Se você ligou no saque, pega o número do protocolo, né? Sempre vai documentando todas essas conversas. Né? WhatsApp, mensagem hoje tem muito utilizado isso, né? Perfeito, exatamente. Vamos dizer que ele não cumpriu, né? Enfim. Aí você vai com a via judicial, você vai ter que entrar vai fazer o cumprimento forçado que a gente diz, né? Que é entrar com as medidas judiciais. E ali você vai ver, né? Se o fornecedor, ele vai trocar o teu produto por um parecido, ou você vai ter a devolução do teu dinheiro. Mas nesse caso de atraso, é muito importante que primeiro você faça esse caminho, né? De primeiro contato com o fornecedor e depois seguir esse espaço. E tem casos, inclusive, que a gente fala até em indenização, né? Imagine se você é uma noiva e você comprou um sapato online e você precisa para aquela determinada data ali, né? E não chega. Então, isso cabe também uma indenização. Então, isso tudo você vai fundamentar no teu pedido ali quando você entrar na justiça e para reaver os seus direitos. Muito bem. Então, essas questões de resolver extrajudicialmente é muito importante. Você acionar o fornecedor, você cobrar dele o porquê do atraso, daí, se não for solucionado, você vai tomar as medidas extrajudiciais ou judiciais, né, Dominique? Muito Exatamente. bem. Dominique, e uma coisa que é muito comum as pessoas falarem, que compra um produto, ele chega defeituoso, né? Ou ele vai saber que o produto é defeituoso depois que ele comprou, daí a 30 dias, né? Não está funcionando aquele celular, o relógio, né? Como que funciona isso para o consumidor? Exatamente, Anderson. Nós temos 2 regras, né? Para bens duráveis e não duráveis. Os bens duráveis são aqueles bens de vida longa, vamos dizer, né? Então, assim, são eletrodomésticos, utensílios, então celular... a bolsa, que você A bolsa, exatamente. Uma geladeira, enfim. Então, a gente descobriu o erro ali, o defeito, você tem 90 dias para entrar em contato com o fornecedor e pedir a troca. Olha só, 90 dias, hein? Não esqueça. 90 dias, o prazo é maior, tá? Agora, por exemplo, você comprou, foi no supermercado e comprou um creme de leite, foi fazer o estrogonofe do almoço de domingo, e a hora que você abriu, você sentiu que ele estava azedo, enfim, você tem 30 dias para reclamar, e isso com o supermercado, né? Com o fornecedor ali. Então, perfeito. São esses 2 prazos, tá? 30 dias para os não duráveis. Isso. E 90 dias para os duráveis. Exatamente. Olha, que informação importante, consumidor, você, telespectador que nos acompanha. Como eu sempre digo aqui no programa, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Vamos agora para um rápido intervalo. Fique com o nosso patrocinador, Salk, e a gente volta já já. Seu Direito em Pauta. Patrocínio Salk. Serviços e soluções de TI. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. O tema de hoje, direito do consumidor e compras online. Nós já tivemos muitas informações importantíssimas no primeiro e no segundo bloco, onde nós vimos aí que as compras aumentaram muito, né, durante a pandemia, e é crescente esse setor do comércio, né, que tem faturado bilhões aí. E é muito importante você, telespectador, você, consumidor, ficar atento aos seus direitos. E a Dominique hoje está trazendo para a gente muitas informações importantes sobre isso. E uma das coisas que as pessoas nos perguntam, e a gente acabou falando no último bloco, no finalzinho dele, sobre o direito de você reclamar um produto que deu algum defeito. E a Dominique colocou para a gente que tem os bens duráveis e os não duráveis, né? E aí a gente viu que tem um prazo diferenciado sobre isso. E ela falou também que os não duráveis aí tem 30 dias para poder reclamar. E os duráveis até 90 dias após detectar o defeito. Mas nesse caso, Dominique, porque é uma dúvida que o telespectador tem aí, o consumidor tem que apresentar a nota fiscal para poder, dependendo, perdeu a nota fiscal, o cupom fiscal. Exato. Na compra é muito importante, quando você for fazer isso, por exemplo, comprei o creme de leite, o exemplo do bloco anterior. Fui no supermercado, é importante que eu apresente a nota, até para comprovar que eu comprei aquele produto naquele estabelecimento. Mas já aconteceu, inclusive, comigo, né? O fornecedor não é obrigado, mas ele pode ser que ele haja assim, de simplesmente trocar, né? Até por uma questão de cordialidade, de fidelização do cliente. Mas ele não é obrigado se você não apresentar a nota, tá? Porque a regra é sim que você apresente, comprove, né? Que aquele produto saiu daquele estabelecimento. Perfeito. Então, só para a gente complementar uma resposta da Dominique no bloco anterior,
é importante você ter a nota fiscal, o cupom fiscal, né? Mas vale lembrar também que você que nos acompanha, que é empresário, como a Dominique falou, até uma forma de você vai verificar o produto, né? De fidelizar o cliente, de cordialidade, fazer a troca, porque a gente fala que existe uma relação, né? Então sempre é importante ter essa boa relação entre o fornecedor e o consumidor. E uma das coisas, Dominique, que a gente percebe nas compras online, né, que às vezes você ali acaba aderindo, né, um contrato que está lá pronto o contrato, é o chamado de contrato de adesão, Exato. né? Então você não tem como discutir nada. Como que funciona isso, esses contratos de adesão nas compras online aí? Exatamente. No direito do consumidor nós temos os contratos de adesão, né? Eles vêm pronto, já preenchido, né? Uhum. Só muda ali o nome do consumidor, né? No caso ali da contratação. E você não tem a possibilidade de discutir, né? Ele é praticamente imposto. Então, é muito importante que, quando o consumidor for realizar uma compra ou alguma outra uma contratação de um serviço, né, um plano de celular, enfim, leia, né? É importante você saber o que você está assinando, por mais que você não possa discutir. Mas nós temos as questões das cláusulas abusivas, né? Olha, é importante isso, você que nos assiste, cláusulas abusivas, olha só. Exato. O que são cláusulas abusivas? São todas as cláusulas que desrespeitam o direito do consumidor. Então, por exemplo, uma cláusula que é muito corriqueira da gente ver, né? Foro de discussão, né? Se, vamos dizer assim, você fez a contratação e você vai, por algum motivo, você vai ter que discutir aquilo judicialmente. E tem o foro lá de São Paulo, porque a empresa era de São Paulo, mas você tem Curitiba. Não, segundo o Código de Defesa do Consumidor, as discussões têm que ser feitas no domicílio do consumidor. Então, essa é uma cláusula abusiva e parece tão boba, né? Vamos Tão dizer banal, assim. né? Tão banal, né? E ela é abusiva, sim, ela é passiva de nulidade. Então, todas as cláusulas abusivas num contrato, né, de adesão, elas são passíveis de nulidade. Existe a possibilidade também, inclusive, se você entrar numa discussão, né, judicial, de, às vezes, ter o contrato inteiro anulado, né? Então, para você ver a dimensão a que dimensão, né? Exatamente. E o que é muito importante você estar colocando para a gente, você que nos assiste, é que isso acontece, eu sou advogado, você vai ver, pega um contrato extenso, as letrinhas pequenas mesmo na internet, e aí você fala, nossa, mas eu vou assinar esse contrato, eu quero comprar esse produto. O que eu normalmente faço, né? Eu compro o produto e assino, porque eu sei que ali tem cláusulas abusivas, né? Inclusive no direito a gente fala de cláusulas até leoninas, né? Leoninas. E aí eu vejo por quê, eu vou discutir. Então você consumidor que nos assiste de qualquer parte do país, você compra, né? Se lá tem uma cláusula abusiva, você pode discutir isso judicialmente, tá? E pedir anulação dessa cláusula, tá? E o direito do consumidor vai estar protegendo você. E eu falo que dentro dessas cláusulas abusivas, a gente percebe também que existe muito abuso, Dominique, em relação à questão de tentativas, por exemplo, perdi um cartão ou fui assaltado, e fraudes contra cartões de crédito, né? A gente percebe muito isso, né? Como que funciona isso para a pessoa que de repente recebe um e-mail, uma mensagem, ó, tá comprando com seu cartão? Como é que ele faz para poder resolver isso? É muito importante quando você recebe essa informação, né? Por exemplo, de um aviso de compra, enfim. Um SMS, né? Um SMS, né? Isso acontece muito. Que você entre em contato com o banco, né? Daquele cartão que você tenha, ou faça juntamente, faça um boletim de ocorrência, entre em contato, se for o caso, com o PROCON, né? São todos os meios que vão te ajudar a resolver essa situação, né? Muito importante. Mas é muito importante também, só complementando, quando você for realizar compras pela internet, né? Nunca salve os seus dados do cartão, né? Naquele site, né? Porque às vezes tem, né? Salvar a senha, salvar os dados para uma compra futura. Não, tire aquilo, né? Porque às vezes você tem o teu celular furtado, né? Ou roubado. O meliante ali, ele pode usar esses dados que já estavam salvos para compras. Então, é muito importante você ter esse cuidado, né? E vale lembrar também que a gente percebe que hoje os bancos, né, os cartões de crédito, eles disponibilizam um cartão virtual, que é justamente para compras online, para evitar de você ter esses dados, né, do seu cartão físico. Então vale muito a pena você utilizar esse recurso do cartão virtual, que são um número que o banco
cria para você para fazer compras no meio virtual. E pegando um gancho no que você está falando, aconteceu um caso até com a minha esposa. Ela pediu para olhar para ela a fatura do cartão, olhar para ela o celular, uma mensagem lá. Aí eu vi que tinham 4 mensagens do cartão dela de compras de passagem. Dava mais de R$4.000 as 4 compras. Falei, ué, mas por que tá assim? Que estava acontecendo uma fraude naquele momento. E aí foi sorte, viu, gente? Foi Deus que ajudou ali naquele momento. E ela entrou em contato com o cartão e pediu para poder cancelar. Demorou um tempo, mas foi cancelado. Mas é muito importante, porque o que a Dominique falou, nunca salve os dados do seu cartão no site, porque, ou no celular ali, porque se você vier perder esse aparelho, ou alguém invadir o seu computador, vai ter essas informações que poderão utilizar contra você, né? E você receber cobranças aí indevidas. Uma das coisas que eu gosto de falar, Dominique, é que o meio eletrônico, a gente percebe que as empresas, elas têm criado muita facilidade para poder comprar, né? Porque o consumidor hoje em dia compra muito pela internet. Sim. Na sua experiência, né, vocês trabalham muito com plataformas para o comércio. Como você tem visto o fornecedor, o empresário, ele está bem receptivo a essas plataformas de e-commerce? Sim, com certeza. É um cuidado que o fornecedor que é responsável tem que ter, né? Porque é uma questão de imagem também, né? Um fornecedor sério, ele jamais vai querer ter o seu nome atrelado a vazamento de dados, a crimes, a esses tipos de fraude, né? Então, até pegando um gancho do que a gente conversou lá atrás, quando o consumidor... quando o consumidor for realizar a compra, que ele veja essas informações ali no site, né? Que o fornecedor correto, ele vai informar para você, né? Ele vai te fornecer o nome dele, um telefone para atendimento em caso de dúvidas, um chat, né? Que você pode entrar em contato também para tirar uma dúvida ali pontual, vai fornecer o CNPJ, vai colocar um selo de certificado, né? Que é aquele cadeadinho ali dizendo que esse site, ele... é seguro. Então, são pontos ali que você vai observando até para evitar fraudes, né? É um conjunto, né? Se você for ver, né? Que diz interesse do fornecedor consciente e do consumidor também para não cair em armadilhas, né? Olha só, você que nos assiste, que informação importante. Compras na internet só muda o ambiente, porque é virtual. Mas também no meio físico você deve ter esses cuidados também, porque dentro de uma loja você pode encontrar produtos falsificados, você pode encontrar produtos sem nota fiscal, mas no meio virtual é mais difícil porque você não tem contato direto com o produto. Então é importante você se ater a essa aparência que é o site, né, para saber se esse site realmente é o site daquela empresa, confiável, né, e também fazer as pesquisas no Reclame Aqui, que é um site importantíssimo para você ver o ranqueamento daquela empresa, para saber se aquela empresa tem muitas reclamações. Não quer dizer que ela tenha muitas reclamações, mas se foram respondidas a tempo, né, como que se foi solucionado, né? É muito importante, tá? Porque quando a gente está, né, Dominique, ao público, né, fornecendo produtos, estamos sujeitos a reclamações, porque você vai ter um cliente insatisfeito com alguma questão. Mas é importante você verificar se aquela empresa solucionou as demandas colocadas para ela. E o que a Dominique colocou para nós aqui é muito importante sobre propagandas enganosas, se aquilo que ele está oferecendo é realmente, de fato, o que você vai receber. E a gente até comentou que num outro programa, isso não é só pequenas empresas, mas grandes empresas, uma grande rede aí, divulgou um sanduíche de picanha, que na verdade era a essência de picanha, né? Uma outra empresa de produtos de suco, nem néctar era água açucarada, né? Então, assim, tem que ficar muito atento e você usar dos meios, ou seja, do conhecimento que você tem para você exercer o seu direito. Estamos chegando ao final de mais um programa. Ficamos muito felizes em receber você aqui, Dominique, no nosso programa. As considerações finais eu deixo com você. Tá. Anderson, eu gostaria de agradecer a vocês, a PIB, né, esse espaço maravilhoso que vocês estão oportunizando, né, para a gente divulgar e disseminar o conhecimento.
Grandes pessoas passaram por aqui, né, nessa cadeira, né, e com certeza vão passar, e eu me sinto muito honrada de ter podido contribuir um pouquinho, né, com vocês, né, e para vocês. Olha, ficamos muito felizes com a sua participação. Tenha certeza, Dominique, que esse tijolo vem acrescentar nessa grande construção que a gente está fazendo, tá? Pessoal, deixo para vocês aqui a nossa mensagem final, que cidadão bem informado, seus direitos preservados, e nos vemos até o próximo programa, se Deus assim permitir. Um abraço, até lá!